Salve, salve, meu querido! Salve, salve, minha querida! Tudo bem com você? Como é que você está? Professor Adriano na área! Língua portuguesa, 8º ano! Belezinha? Vamos lá! Pegando o caderninho, pegando lápis, caneta, borracha e bora lá para nossa aula, hein? Vamos lá! Nós dois aqui com vocês hoje, hein? Bora lá, gente! Quem vai trabalhar hoje? Ó, nós vamos desenvolver a habilidade de descrever, analisar, interpretar e relacionar imagens. Além disso, nós iremos ler e interpretar tirinhas em comparação a outros gêneros textuais multissemióticos. Opa, então nós vamos fazer o aprofundamento sobre tirinhas. É isso aí, sei que vocês já viram, sabem bastante. Vamos aprofundar hoje então, né? Vamos lá, começando aqui. Olha as tirinhas, aqui tá, vamos começar já com o nosso colega Armandinho, já é amigo nosso aqui, né? Deve ser divertido fazer quadrinhos. Fazem tiras com qualquer assunto. E se faltar assunto, Camilo? Bom, não ter assunto já é um assunto. Viram? A tirinha aqui apresentada para nós, nessa nossa introdução, nós temos o Armandinho e o Camilo conversando sobre fazer tirinhas, né? O conteúdo, sobre o que será que as tirinhas, o que elas falam? Tem alguma coisa específica para elas falarem? Na verdade, não. O autor é que vai optar pelo que vai escrever, o que vai falar, o que ele vai discutir. Aqui a própria falta de assunto virou assunto para a tirinha. Viram que legal aqui? Então, os personagens da Armandinho aqui conversando sobre as tirinhas. Mas, afinal de contas, o que são tirinhas, hein? O que será que é? Claro que você sabe, né? Vamos ver lá. Então, quadrinhos ou história em quadrinhos são narrativas feitas com desenhos sequenciais. Isso é sempre importante lembrar. A tirinha nada mais é do que uma história, uma narrativa que nós temos ali. E ela tem uma sequência, tem o início, o meio, o fim. Nós temos que observar essa situação, dessa sequência das ideias que vão aparecendo ali. Ela pode aparecer de que maneira? De maneira horizontal ou vertical. Depende também do suporte. Se você for buscar lá as revistas em quadrinhos, lá no final, uma tirinha, por exemplo, no final, na penúltima página, não, antepenúltima página, né? Se está aqui, abriu lá no finalzinho, normalmente tem uma coluninha que tem ali tem uma tirinha, 4, 5 no máximo quadrinhos. Então pode aparecer tanto horizontal como vertical. Nós temos os textos curtos que vão acompanhar, diálogos, algumas descrições da situação apresentada no interior das figuras chamadas balões. E veja que nós temos aqui uma enormidade de balões, não é um tipo só. Tem várias possibilidades e cada balão vai ter uma característica própria que nós veremos daqui a pouquinho na sequência. E surge quando a nossa história em quadrinho? Será que é algo novo? Não, né? A história em quadrinho, na verdade, esta arte por meio do desenho, não é algo novo. Ela já surge vou pensar assim, claro que não como história em quadrinhos, mas ela já surge essa ideia de fazer uma arte pelo desenho lá na pré-história ainda. Então, você pode observar aqui vários desenhos feitos nas cavernas, pelos homens, nossos ancestrais lá há milhares de anos. Então, eles podem ter aqui, contando a história de uma caçada, como pode observar aqui uma lança na mão deste homem aqui que está sendo representado, aqui também em outro momento, em outro local ali. Então nós temos vários momentos, então não é nem um pouquinho novo, não surgiu agora, nesse século, século passado, ou há pouco tempo não, faz milhares e milhares de anos que nós já temos o desenho para representar uma narrativa, representar uma história. Então, a história em quadrinhos é uma narrativa que está sendo representada por meio de desenhos. No Brasil, em 1869, gente, há muito, muito tempo também, hein? Surge a primeira história em quadrinhos. Ela foi publicada no Brasil, né? E aqui vai ter era o Inhoquim. É a primeira história que vai surgir. Logo depois dessa
história publicada, ela torna-se uma revistinha. Hoje você consegue, inclusive, encontrar essa história, revistinha, todas as histórias do New Queen em vários locais aí da internet, você pode procurar. Mas no Brasil, então, surge lá no século XIX. É a primeira história em quadrinhos que tem no Brasil. Olha aqui. Então vejam só, aqui um trechinho só dela. Olha como é que era o traço, completamente diferente do que nós conhecemos hoje, né? Procurou um refúgio, mas vendo que nem assim se livrava da sanha do Totó, pulou sobre a mesa, pondo tudo em estilhaços. E o Nhoquim sobe ali na mesa. Completamente os traços diferentes que nós temos hoje. E se nós formos buscar, por exemplo, os mangás, também os mangás são completamente diferentes. Os traços, as onomatopeias que aparecem, é um outro tipo de traço, é um outro tipo de desenho que nós vamos ter. A tirinha, então, ela é caracterizada por ter o quê? Poucos quadros. Antes de mais nada é isso. Tirinha é poucos quadros que ela vai ter. Ela é publicada regularmente em jornais, sites, revistas. Então, teoricamente, tem uma regularidade na publicação. Estrutura-se em enunciados curtos, ou seja, frases curtas, diálogos rápidos, até porque é uma questão de espaço, não é? E traz conteúdos que predomina a crítica a modos de comportamento, valores, sentimentos. Basicamente é isso. Mas a gente pode fazer um outro conteúdo? Pode. Nós podemos trabalhar com outros conteúdos também na tirinha. Eu posso fazer um conteúdo educativo, por exemplo. Posso falar sobre a prevenção de acidentes utilizando uma tirinha, utilizando um personagem que vai falar sobre. A tirinha não precisa ser necessariamente humorística. Normalmente elas são humorísticas e são as melhores, não é? Eu adoro tirinha. Vejo aqui, nós temos novamente o nosso amigo Armandinho. Vamos ler lá então. Por mim tudo bem, só preciso falar com meus pais. E eu com as minhas mães. Até mais. E vai. Então vejam as tirinhas. 3 quadros, bem curtinho, diálogos rápidos, né? Então nós temos os enunciados curtos, como eu falei, até porque nós não temos espaço suficiente para desenvolver o diálogo, a narrativa aqui dentro da tirinha. Uma outra situação, vocês podem perceber, se for voltar, como falei agora há pouco, nós vamos comparar com um mangá, por exemplo. Esse último quadrinho que está aqui, que aparece mostrando os 2 amigos correndo, no mangá, por exemplo, o movimento é diferente. Ele vai mostrar cada movimento, então a história é mais longa, a história é desenvolvida maior, ela é desenvolvida de maneira diferente, né? Tem mais quadros para contar uma cena. Aqui o movimento é muito rápido, então o mangá, o movimento, ele é mais longo, ele é mais detalhado. Isso é uma característica bem interessante quando vocês forem folhear lá e ler um mangá e comparar com uma tirinha, como nós estamos vendo aqui agora, né? Vamos para a primeira atividade? Acompanhe comigo então. Leia a tirinha a seguir. Mas por que chamam ele de lobo mau? Porque quer comer os porquinhos, o desalmado. Agora vem fazer o lanche. O pão com presunto está em cima da mesa. Viram? Olha só. Então, temos o Armandinho com uma revista ou um livro, junto com a sua mãe. E eles estão conversando, e ela falando, ele perguntou por que chamam o lobo de mau, né? E ela fala que ela quer comer o porquinho, né? Esse desalmado vai comer o porquinho. E a mãe chama ele para o lanche, né? Veja só o rosto do Armandinho, o que acontece no último quadrinho. Compare as expressões dos quadrinhos anteriores. Vamos agora à atividade, olha lá. Observando a tirinha como um todo. Comente as expressões do Armandinho, quadro a quadro, tá vendo? E explique o efeito cômico provocado. Eu fico aqui, você fica aí, resolve, já volta, hein? Vai lá!
Meu querido, minha querida, já resolveram? Claro que já, né? Vem aqui então, vamos ali. Acompanhem comigo a correção. Vamos ver então qual é o efeito cômico. O que aconteceu ali? Olha o rostinho do Armandinho. Por que será que ele ficou aquele rosto? Assim, ué. Vamos ver? Então, Armandinho parece estar concentrado no assunto do lobo mau. Então, ele está lendo, pesquisando ali. A expressão nos dois primeiros quadros demonstram isso, essa concentração na história, buscando o que está correndo. Já no último quadro, a expressão dele se altera, não é? Está alterada, demonstrando que ele fica intrigado. Pelo quê? Pela incoerência da mãe, não é? Mas, ó, essa incoerência, claro que está entre aspas. Por que é incoerência? Ora, ele não falou aqui, ela não falou que o lobo comia os porquinhos e por isso que ele era desalmado? E a mãe chama ele para comer o quê? Presunto. Presunto é feito de quê? Alguém sabe, por acaso? Aí? Fale aí. Presunto é feito de porco, carne suína. Então a incoerência da mãe está aí. Então o humor está justamente nesse ponto, da mãe dizer que o lobo é desalmado por comer porco, mas, ao mesmo tempo, chama o Armandinho para comer presunto, que é porco. Viu? Esse é o motivo, essa é a graça. É isso que fez o Armandinho mudar. Ele está ali... Coisa errada, né? Legal, né? Eu adoro Armandinho, vocês sabem disso, né? Vamos seguindo então lá, meus queridos. Aqui, olha. Quais são os elementos de uma tirinha, então? A gente já viu aqui. Vocês observaram ali todos. Mas quais são? Vamos observar, vamos falar efetivamente desses elementos? O que está presente nessa tirinha, ou nas tirinhas em geral? Então, uma tirinha precisa, no geral, claro, uma ou outra pode estar diferente, pode não ter um desses elementos. Mas, no geral, o que precisa dos elementos verbais e não verbais. Retomando, elemento verbal é a linguagem verbal, é o texto, é a escrita. Já os elementos não verbais é tudo aquilo que não é escrita. É a imagem, é o traço. Então, tudo isso são os elementos não verbais. A junção desses dois é que forma uma tirinha. E a gente vai falar que essa tirinha ela é multissemiótica. Além disso, nós temos os balões de várias maneiras e também podem aparecer o quê? As onomatopeias. Tá lembrado da onomatopeia? Lembrou? Se não lembrou, a gente já retoma. Olha aqui então os balões, os elementos não verbais. E aqui, ó, vum! Olha a onomatopeia presente aqui, moçadinha. Então, tudo isso são elementos presentes dentro de uma tirinha. Na maioria das vezes vai aparecer. Pode faltar? Claro que pode, um ou outro. Vamos ver mais um aqui do nosso colega Armandinho, né? Já é nosso brother aqui. Gostei muito da palestra. Nunca vi alguém tão articulado. Então, olha só o meu ônibus. Esse que é o ônibus articulado, né, gente? Então, na tirinha podemos encontrar os textos verbais e não verbais. Observe que nós temos aqui o texto verbal, que está aqui, gostei muito da palestra, nunca vi alguém tão articulado. Então olha só o meu ônibus. Linguagem verbal. E também os textos não verbais, que é o pai, o Armandinho e, obviamente, o ônibus, que é para fazer a brincadeira do humor. A parte humorística está aí, a parte cômica está nesse momento. A comicidade só é possível, então o objetivo da tirinha só é possível com a junção desses dois elementos. Tirou um, esquece, perde o sentido, não tem graça, não tem a graça. Então a graça só ocorre se tiver os dois juntos ali, nesse bate-papo, nessa discussão que nós temos aqui. E qual que é a graça daqui? Porque o ônibus articulado é esse aqui, que tem a sanfona no meio, né? Então tem os articulados, o biarticulado. Então tu vai ter o dele aqui, ele tem quantas articulações? Tem 1, 2, 3, 4 articulações. E o pai está falando de outra coisa. Quando o pai fala que nunca viu ninguém tão articulado, o que será que ele está falando? Pessoa que fala bem, que expõe bem as suas ideias,
É isso que ele está falando. O Armandinho, na sua inocência infantil, trouxe o ônibus dele, né? Os balões, eles são de várias maneiras, podem ser de várias maneiras diferentes. Cada autor, cada desenhista, cada pessoa que vai produzir, vai fazer da sua maneira. Então, ele vai ter o seu traço próprio. Aqui não é diferente com os balões. Nós podemos ter uma fala, o balãozinho que está com o traço tudo completo. Nós temos um pensamento que está aqui, que é um balãozinho de uma nuvenzinha, o grito todo entrecortado. Nós temos o aparelho eletrônico, aqui uma fala eletrônica, que normalmente tem a relação de um raio, o sussurro, fala baixo. Também aqui, olha, todo tracejado os balões. Lembrando que, se o balão é retangular, é quadrado, quem que vai definir isso? É o autor. É o autor da tirinha que vai definir como que vai aparecer o seu balão dentro do texto dele. Né? Então, aqui nós temos essas possibilidades. Professor, será que só tem esse tipo de balão? Claro que não, tem vários. Vou voltar aqui um pouquinho. Observem aqui, inclusive, o Armandinho. O Armandinho não tem balões na fala dele. Não há balões. Mesmo sem balões, nós conseguimos perceber que ele está falando. Olha só, então não há... Vejam, aqui é o tracinho que liga o elemento verbal ao não verbal. Então, nós temos uma referência a este balão aqui. As onomatopeias, o que vem a ser onomatopeias? São as palavras que vão imitar o som, é a imitação do som dentro de uma tirinha, de um quadrinho em geral. Então aquela buzina lá, o fom é uma onomatopeia. O cachorrinho passando e latindo, o uau é uma onomatopeia. O clique num controle remoto é uma onomatopeia. Tudo isso então vai aparecer também dentro dos quadrinhos. Então é uma figura de linguagem, antes de mais nada, você entender isso, que reproduz fonemas ou palavras que imitam sons naturais, quer seja de objetos, de pessoas ou de animais. Qualquer representação sonora dentro de um quadrinho, de uma tirinha, será a chamada onomatopeia. Beleza? Claro, né? Tranquilíssimo para vocês. Observem aqui vários tipos de onomatopeias que nós temos. Não temos uma só, não. E tem outras aqui. Vejam, o crack, que é um quebrando, arrebentando alguma coisa, né? Um smack. O que é smack? O smack aqui é o beijo. Zoom, velocidade. Bang, a explosão. Paf, uma batida, alguma coisa assim. Cabrum. Cabrum, esse barulho aqui tem um personagem das histórias em quadrinhos quando quando aparece uma onomatopeia dessa, que acontece com ele, dá no pé, corre se esconder. Você sabe qual é o personagem? Sabe? O Cascão. O Cascão, ouviu o Cabrum, ele foge, né? Uou! Olha, então várias maneiras. Será que vão aparecer sempre tão coloridas assim? Não. Pode aparecer em preto e branco também. Tudo depende do quê? Vocês lembram que eu falei agora há pouco? Do autor, do traço, das características daquele autor que está promovendo, ele está escrevendo o texto. Tudo isso depende dele. Vamos agora para mais uma atividade na nossa aula aqui. Vamos ler mais uma vez o Armandinho. Qualquer dúvida é só clicar na mãozinha. Clique. Pode perguntar, Armandinho, esse gato atrás da senhora é de verdade? Vocês perceberam o que está ocorrendo aqui? Estão entendendo qual que é o contexto? O Armandinho está fazendo o quê? Ele está na aula, né? Na aula online. Ele está ali e a professora falou, qualquer dúvida, levanta a mãozinha. Clica lá, levanta a mãozinha. E ele fez o que? Ele fez a dúvida, ele levantou a mãozinha. Só que a mãozinha levantada e a dúvida dele tinha a ver com a aula efetivamente? Não, né? A dúvida dele era sobre o gato que estava atrás da professora. Ei, Armandinho, né? Vamos ver então qual que é a questão? Apesar de a tirinha não possuir balões, já vimos agora há pouco que uma característica
própria do Alexandre Beck, que é o autor do Armandinho, é não fazer balões. Podemos perceber que há traços ligando as falas às personagens. Observem aqui. Por que há traços retos, como vocês podem observar aqui, e por que há traços entrecortados, como um raio aqui. Então é isso aí, ver. Escreve aí para mim. Anote aí. Vai lá. Nessa atividade. Por que há traços retos e traços entrecortados? Eu fico aqui, você fica aí, vai fazendo, daqui a pouco eu te volto a corrigir, beleza? Vai lá, hein? E aí, meu querido? E aí, minha querida? Finalizaram? Vamos ver ali? Acompanha comigo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Opa, chegamos. Vamos observar então ali a resposta à atividade 2? Então, os traços retos são da fala do Armandinho. Nós acabamos de ver a fala normal, não há grito, não há nada, né? Já os traços entrecortados, parecendo um raio, o que nós temos? Eles estão vindo do computador, da fala da professora lá do computador. Então, é uma marca do quê? Da fala eletrônica. E é isso que nós temos nessa atividade aqui. Beleza? Acertou, né? Claro, como sempre. Deixa eu perguntar. Gostaram do aprofundamento? Gostaram da aula? É? Então vamos ver o que vamos retomar o que teve hoje? Vamos lá? Acompanhem comigo aqui, olha. Nessa aula, então, aprofundamos o conhecimento sobre tirinhas, retomamos os elementos constitutivos dos quadrinhos e lemos e interpretamos tirinhas de quem? De quem? De quem? Do Armandinho. Olha aqui o Armandinho mandando um grande abraço para vocês. Da mesma maneira que ele manda um abraço, eu também mando. Um grande abraço para todos. Tchau. Fico aqui, vocês fiquem aí e até mais!